estão na parte de fora, que não estão trabalhando para adentrar e começarmos o nosso momento de culto ao nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Queria saudar aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E como o pastor sempre tem feito, renovar o convite para que possa estar em nosso meio. Amém? João, capítulo número 6, a partir do verso 26. Amém? Todos encontraram? Diz assim: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos, Senhor, diante da tua mão poderosa, diante da tua potente mão nessa manhã, Senhor, para que o Senhor esteja trazendo, Senhor, o seu renovo e fazendo com que a tua misericórdia seja renovada a cada dia, Senhor. Esteja no meio de nós, Senhor, fala conforme os teus oráculos, Senhor. Faz com que saiamos desse lugar, Senhor, transformados, Pai. Faz com que esse seja um lugar de aprendizado. Faz com que isso seja um lugar de bênção, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Nós queremos aprender mais de Ti para poder vivermos mais de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Nos ajuda, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nessa passagem, Quer pegar? Nessa passagem, acontece Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, tinha andado sobre o mar, e nessa hora ele começa a falar sobre quem ele era e sobre a sua obra. E depois dos discípulos ter visto tudo o que eles tinham passado, os discípulos chegam e começam a acompanhar Jesus. E durante esse momento em que os discípulos estão acompanhando Jesus, ele faz essa afirmação extremamente enfática. Ele diz: olha, vocês não estão procurando a mim, não é pelo que vocês viram, não é pelos sinais. Vocês estão procurando a mim porque vocês comeram e se fartaram. Uma tendência natural do homem, do homem natural, vamos dizer assim, é sempre procurar os caminhos mais fáceis, os atalhos. Nós somos movidos por esse tipo de movimento. E isso parece que foi um selo que foi colocado em toda a criação. Eu sou da área técnica, a corrente elétrica ela também funciona da mesma forma. Ela sempre vai procurar o ambiente que tem menos resistência para que ela possa, vamos dizer assim, fazer o seu caminho, o seu ciclo. E isso acontece com diversas outras coisas. Só que no meio espiritual, muitas vezes o importante não é simplesmente o que é mais fácil. No meio espiritual, o que importa é o que é correto, é o que é certo, é o que agrada ao meu e ao nosso Deus. É o que Deus colocou como sendo a maneira certa de andar. Mas, Welton, a Bíblia diz que nós temos que fazer isso. São 6 passos. Só que já tem um pessoal ensinando que em 2 passos você consegue o mesmo resultado, ou muitas vezes até mais resultado do que fazendo os 6 passos. Nós precisamos lembrar que, para Deus, o que importa de uma certa forma não são os resultados, e sim a experiência. É sim o tratar de Deus com você. Deus, antes de tudo, Ele quer a sua obediência, Ele quer o seu trabalho, Ele quer o que você faz e como você faz. Porque todas as coisas que nós fazemos, nós precisamos ter a direção de Deus e fazer conforme o seu querer e a sua vontade. O mundo está aí oferecendo diversas formas de fazermos as coisas
das maneiras mais diferentes possíveis, mas nós precisamos entender que viver uma vida íntegra, viver uma vida reta e viver uma vida feliz, não é nesse sentido linear que a palavra, ou melhor, não é nesse sentido linear que o mundo tem pregado, não. O viver feliz, que é bíblico e que não há atalho, que tem que ser pelo que as Escrituras diz, ele é um sentido muito mais paralelo, aonde apesar do sofrimento eu sou feliz. Você querer ser feliz pelos moldes humanos, trazendo ou retirando vamos dizer, a dor e todas as coisas, é a mesma coisa que você querer dizer, então é melhor que eu morra, porque o próprio mundo, a própria consequência do pecado é sofrimento. Enquanto estivermos aqui, não tem outro meio termo, não. Se a gente não sofre de um lado, vai sofrer de outro. Se a gente não passa por uma tribulação, passa por outra. Se muitas vezes, apesar da gente estar bem, tem um irmão nosso que não está, tem um parente nosso que não está, tem uma família próxima nossa que não está, a igreja pode não estar, o ministério pode não estar. Se tudo estiver na mais perfeita ordem, é bom a gente rever direitinho, inclusive o que é que para a gente é perfeito. Porque enquanto estivermos nesse mundo, nós teremos aflições. Mas tende bom ânimo, suportem, porque eu venci o mundo e eu estarei aqui para... O próprio Cristo disse isso, eu estarei aqui no último dia para levar vocês comigo. Esse deve ser a nossa fonte de alegria. É o Maranata, é o Vem Senhor Jesus. Esse deve ser a nossa fonte de alegria. E apesar de passarmos por movimentos, por diversas coisas que nos tiram a paz, a gente deve estar feliz em Cristo, devemos buscar essa felicidade. Ou seja, não há nenhum outro atalho que não seja por meio da palavra, que não seja por meio das Escrituras para a gente ser feliz. Não vai existir álcool, não vai existir prostituição, não vai existir dinheiro, nada disso, nada disso. Não vai existir emprego, não vai existir nada disso que traz felicidade, a não ser Cristo. Claro, a felicidade em Cristo ela pode trazer muitas dessas coisas, mas a falta de qualquer uma dessas coisas não pode ser motivo de tristeza, no sentido de dizer eu sou uma pessoa infeliz. Claro, se está faltando emprego, a gente vai orar, vai pedir a Deus, porque o próprio Deus diz que isso é digno para o homem tem que do seu trabalho granjear o pão. Mas a nossa alegria, ela deve ter um foco que ela é atemporal. Ela não depende das coisas que nós passamos no nosso dia a dia. Ah, não, fulano não gosta de mim, eu estou sofrendo por isso e tal. Você está bem com Cristo. Deus é a sua fonte diária de alimentação. Você tem se alimentado por meio dele. Porque quando Deus vai falar sobre a questão do modo de vida do crente, ele traz uma lição fantástica. Ele diz, olha, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, e ele engloba tudo. A nossa forma de viver é o quê? É se alimentar de Cristo, de sua palavra, ponto. A partir daí, todas as outras coisas vêm como consequência. Mas o meu ponto central e o meu ponto de alegria não pode ser qualquer coisa do mundo. As coisas do mundo, ela é consequência das coisas em que nós, do momento em que nós temos com o nosso Deus. Se alimente de Deus, tenha plena satisfação nele, que você verá a alegria de Deus inundando a sua vida, apesar dos problemas. Então, só para fazer uma breve explanação, a gente precisa entender que, diferente da visão que o mundo tem, de que a ideia de estar bem é não estar sofrendo, é uma ideia linear. Ou você está feliz, e se você está feliz, você não está sofrendo. Se você está sofrendo, logo você não está feliz. Essa é a ideia do mundo. Um livro que vai abordar isso de uma maneira maravilhosa, de uma forma assim, mais esmiuçada e direta, é um livro chamado Plena Satisfação em Deus, de John Piper, onde ele diz que essa visão, ela tanto é errada quanto ela é
propriamente maligna, porque ela tira a essência do Evangelho. Na verdade, a nossa alegria, ela deve existir apesar dos problemas. Ela não deve ser algo linear, e sim paralelo. Eu estou passando por problemas? Sim, estou, mas eu estou alegre em Deus. E nós precisamos interiorizar essa mensagem dada pela própria Escritura para que a gente possa viver uma vida plena diante de Deus. Porque se nós formos esperar que os problemas passem, que os problemas acabem para que eu seja feliz, você vai ser um crente birrento, sempre insatisfeito com as coisas, pulando de igreja em igreja porque não está satisfeito com essa igreja, não está satisfeito com a sua própria vida pessoal, não está satisfeito com o seu emprego. Aquele crente que só vive murmurando. Por quê? Porque na verdade não entende a base do Evangelho. Se alimente do Senhor, se alimente da sua mensagem, se alimente do seu poder, e você verá o quanto Deus renova a sua força, o quanto Deus será com você, apesar dos problemas. Amém? E só trazendo aqui o que ele estava dizendo, o que Deus estava falando, era que, olha, o resumo desse diálogo dele com os discípulos, com quem estava os seguindo. O problema de vocês é porque vocês, ao invés de se focar naquilo que é importante, na minha mensagem, na minha pessoa, vocês estão preocupados com coisas extremamente passageiras, como comer. Enquanto eu sou o pão vivo que desceu do céu, que estou na frente de vocês, trazendo a verdadeira água, que nunca mais vocês terão sede, a verdadeira comida, que vocês nunca mais terão fome, vocês estão preocupados com 5 pães e 2 peixinhos. Vocês estão preocupados, vocês estão, vamos dizer assim, absortos com o quê? Com a multiplicação de pão que eu fiz. A gente se perde muito com pequenas coisas. Muito com pequenas coisas. E isso, existe uma tendência natural hoje de nós fazermos isso, principalmente com o que a gente vê nas redes sociais. A gente vê aquele livro que foi totalmente pintado, né, para que seja a coisa mais bonita possível. Essas redes sociais. Você nunca vê ninguém passando nenhum problema nas redes sociais. Ali é uma vida perfeita. Problemas não existem. Aí ninguém sabe como você é por trás daquilo. E isso é o que Deus disse, olha, o que eu busco de vocês e o que eu quero de vocês, não é que vocês estejam preocupados com essa comida, não. Eu quero que vocês estejam preocupados para a comida que vai levar vocês para o céu, para a comida eterna, para aquilo que vocês vão comer e não vão mais ter fome, para aquilo que vocês vão beber e não vão mais ter sede. Essa é a comida pelo qual eu falo e pelo qual eu quero que vocês se foquem. Amém? Enquanto o louvor vem para cá, onde vamos louvar o nosso Deus, nós vamos orar mais uma vez e agradecer a Ele por essa manhã. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, por essa mensagem das Tuas Escrituras, Senhor, que o Senhor traz, Senhor, para que possamos confiar cada dia mais em Ti, na Tua presença, no Teu amor e no Teu querer. Nos faz, Senhor, cada dia mais a olhar para o foco certo. Nos ajuda, Senhor, a ver o que realmente importa nessa vida, Senhor, e desprezar todas as outras, ou colocá-las no seu devido lugar. Porque o que importa para mim, Senhor, não é o quão bem eu estou financeiramente, não é a minha saúde, não é nada disso, a não ser todas essas coisas, elas são consequências do meu relacionamento contigo. Eu preciso estar bem contigo, eu preciso, Senhor, ser contigo, eu preciso que o Senhor seja comigo, Senhor. Nós precisamos a cada dia mais, desesperadamente, Senhor, nos direcionarmos no Teu caminho e seguirmos os Teus passos, Senhor. Nós precisamos a cada dia nos transformarmos naquele espelho que reflete a Tua glória. Vem, Senhor, e nos ajuda a lidar com os problemas do dia a dia, Senhor, mas nos ajuda, Senhor, a sermos felizes apesar desses problemas, porque a nossa alegria não está nas coisas do mundo, mas a nossa alegria está em Ti. E no meu relacionamento contigo, no relacionamento da igreja contigo, nada pode atrapalhar, Senhor, porque o Senhor
é quem sustenta esse relacionamento. Então nos ajuda, Senhor, ser conosco, abençoa esse culto, abençoa a cada professor que irá ministrar a aula, nos abençoa nesse momento de louvor, Senhor, para que possamos honrar e glorificar o Teu santo e eterno nome. Assim, Deus, eu oro e já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz a quem chegou após. Louvado seja Deus. E nós agora vamos nos dirigir às salas. As crianças, os adolescentes e os adultos ficam aqui no templo. Graça e paz, irmãos. Bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Vocês estão com calor? Pois é. Pois vocês tomem cuidado, que a terra está reservada para o fogo, viu? O negócio é sério. Vocês estão bem? Vamos abrir em Sofonias para a gente retomar o nosso estudo. Para aqueles que não estavam nos acompanhando, nós estamos estudando o livro do profeta Sofonias, é o último profeta a profetizar antes do exílio babilônico. Ele traz uma mensagem de juízo para o povo de Deus que vinha pecando contra ele. E ele traz essa sentença, fazendo referência ao dia do Senhor. E a gente vem estudando isso ao longo do capítulo 1. E semana passada a gente parou no início do capítulo 2. A gente vai ler capítulo 2, versos 1 ao 3. E a gente vai orar. Amém? Capítulo 2, versos 1 a 3. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para aprender da Tua palavra. Senhor, Tu és o maior interessado de que nós aprendamos as Tuas verdades. Porque ao aprendermos isso e a vivermos por meio delas, nós glorificamos a Ti.
Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a verdade da Tua palavra. Que Teu Espírito abra nossa mente e nos conduza a toda a verdade, para que possamos glorificar a Ti. Ensina-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, a gente vinha ao longo do capítulo 1 lendo a respeito do juízo que Deus estava instituindo sobre a nação de Judá, sobre a cidade de Jerusalém, sobre o povo daquela cidade, que vinha pecando contra o Senhor de forma ininterrupta e desenfreada. E Deus instituiu a sua sentença no final do capítulo 1, como a gente tinha visto. E no início do capítulo 2, Deus exige uma reação a respeito dessa sentença que Ele coloca. A reação que Ele pede é para que eles se arrependam. E Ele faz isso por meio do início do versículo 1, dizendo: concentra-te e examina-te. Inclusive, eu queria adicionar uma informação que eu acabei não falando semana passada. Esse concentra-te, em algumas traduções, está também falando sobre reúna-se. A palavra no original desse reúna-se significa congreguem, juntem-se todos vocês. A ideia aqui era que o povo se reunisse, formasse uma assembleia solene para que eles pudessem se examinar. Tá? E ele pede que eles façam esse exame. A gente até falou da última vez a respeito do examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aquela ordenança que vem lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, a respeito da Santa Ceia. E a gente falou que não é só na Santa Ceia que a gente tem que se examinar, a gente tem que se examinar todo dia. Porque esse é um exercício diário e é um exercício que a gente falou que era urgente, como a gente vê no versículo 2, que ele diz que a gente deve fazer isso antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Não é isso? Porque o dia do Senhor ele está chegando. Então a gente não pode adiar esse processo de arrependimento. O arrependimento ele tem que ser hoje, ele tem que ser agora. Então, todo dia a gente tem que ter esse exercício. Amém? Vocês já se examinaram hoje? Eita glória! A gente tem que se examinar hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia. É um exercício diário. Um exercício de arrependimento tem que ser diário. Tem que ser rotina. Amém, irmãos? E a gente parou no versículo 3. A gente estava falando sobre o método do arrependimento. Que a gente tem que fazer esse autoexame, tem que reconhecer o nosso erro e mudar a rota, parar de cometer aquilo que a gente estava cometendo contra Deus. E ele fala 3 ordenanças nesse versículo 3. Quais são as ordenanças que ele fala? A primeira delas é: buscai o Senhor. Não é isso? Qual é a outra ordenança? Buscai a justiça, não é isso? Buscai o Senhor, buscai a justiça e buscai a mansidão. O que significa, meus irmãos, essas 3 sentenças? A primeira é muito simples e muito evidente. Buscai ao Senhor. O que significa buscar ao Senhor? Estar em comunhão com Ele. É isso mesmo. O que mais? Quando ele fala buscar o Senhor, ele está primeiro fazendo um contraste com a situação do povo de Israel. Lembra que a gente viu lá no verso 6 do capítulo 1, que ele estenderia a mão contra aqueles que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam ao Senhor e nem perguntam por Ele? Lembra que a gente viu isso no versículo 6? Essa era a situação do povo de Judá. Eles não buscavam mais o Senhor. Eles simplesmente se tornaram indiferentes. Então, a ordem ativa aqui que Deus coloca na sua profecia é: buscai ao Senhor. Saia dessa apatia. Saia dessa inércia.
Desapegue da borra do vinho. Lembra que a gente falou da borra do vinho? Pois é. Buscar ao Senhor é isso. É buscar o ser de Deus. Buscar conhecer ao Senhor. Ter um relacionamento com Ele. Porque Deus, Ele nos criou para termos um relacionamento com Ele. Então Ele chama vocês, chama nós, chama o povo de Judá para isso. Buscar ao Senhor. A primeira coisa que nós devemos fazer é isso nesse processo de arrependimento. É buscar intimidade com Deus. Porque o arrependimento, ele nos garante isso. Lembra daquilo que o 1 João fala? Se confessares o vosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, por meio de Cristo, nós temos acesso a esse perdão. E por meio do perdão, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça para encontrar socorro em tempo oportuno, como diz lá no texto de Hebreus. Então, a primeira ordenança é buscar ao Senhor. Ele está chamando o povo da indiferença para um relacionamento com Ele. E esse era o problema de Israel. Esse era o problema do povo de Judá. Oséias, quando fala sobre isso, no capítulo 6, a gente viu isso quando estava estudando Oséias, tem um texto lá de Oséias que é bem conhecido, que fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alvorada a sua vinda é certa. Em 2 dias nos revigorará e no 3º dia estaremos com Ele. Lembra desse texto? Esse texto é Oséias dizendo que o povo dizia isso, de lábios. Só que não cumpria. Aí no verso seguinte, lá de Oséias, ele diz: o amor de vocês é como a palha e como a nuvem do céu, que cedo passa. Vocês dizem isso hoje e amanhã já não serve de nada. Vocês já agem de outra forma. E esse era o problema de Judá também. Eles simplesmente tinham essa ordenança para buscar ao Senhor, só que eles preferiam ficar na inércia. E nós também temos essa ordenança. O Senhor nos ordena que nós busquemos a Ele. E a gente não... Oi? A gente não pode ficar na inércia. Não é verdade? Amém, irmãos? Amém. A gente não pode ficar na inércia. A gente tem que buscar o Senhor. Tá certo? E como é que a gente busca o Senhor? Pela palavra, orando, tendo um relacionamento mais profundo. É tudo isso. É isso mesmo. A gente tem que praticar essas disciplinas espirituais, sabe? A disciplina da oração, a disciplina da leitura da Bíblia, a disciplina do momento de comunhão, de devocional com Deus. Isso aí precisa ser cultivado. Isso é buscar o Senhor. E essa é a ordenança que a gente tem que obedecer. Se a gente não cumprir isso, a gente está desobedecendo. Amém, irmãos? E a segunda coisa que ele manda buscar é o quê? Buscar a justiça, não é isso? E o que é buscar a justiça? É mesmo. O irmão ele falou que buscar o Senhor significa também renunciar. Porque realmente, quando a gente vai buscar o Senhor, quando a gente vai em encontro ao Senhor, a sua glória ela revela quem nós somos. Então a gente não pode ficar do mesmo jeito. A gente tem que renunciar àquilo que não glorifica a Ele. É aquilo que o próprio Jesus ensina. Quando Ele está falando lá no sermão, Ele diz assim:
Vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto que Jesus está falando aqui não tem nada a ver com tribulação da vida, com as dificuldades que a gente carrega no dia a dia. Não quer dizer que a gente está cansado e sobrecarregado das nossas dificuldades, das nossas tribulações. A gente está cansado e sobrecarregado por causa dos nossos pecados, por causa do jugo do pecado, que é pesado e que leva para a morte. Aí Jesus diz: toma sobre vós o meu jugo, porque aí vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Então, o jugo significa submissão. Então, quando você vir buscar o Senhor, você tem que desprezar, renunciar a isso e tomar sobre você o jugo de Deus, que é suave e leve, para encontrar descanso. E esse jugo é a obediência. Por isso que ele fala aqui também buscar a justiça. Buscar a justiça é obedecer. Buscar obedecer. Então a gente precisa conhecer a verdade de Deus, conhecer os seus mandamentos, conhecer aquilo que Ele nos orienta a fazer, aquilo que Ele nos ordena a fazer, e buscar cumprir. Não é verdade? Então isso exige também esforço, irmãos. A gente não vai aprender da noite para o dia tudo que Deus nos ordenou, não. Tem algumas coisas que são muito claras, que a gente aprendeu desde criança. Mas dia após dia a gente precisa ser relembrado da sua palavra e relembrado dos seus preceitos para que a gente busque obedecer. Tem uma coisa bem interessante, uma história do pastor Russell Shedd, que um dia ele tinha sido chamado para poder ministrar numa outra cidade, e ele estava no quarto de hotel compartilhado, parece que com um colega pastor dele, uma coisa desse tipo. E disse que madrugada o pastor Shedd estava lá lendo a Bíblia. E ele já tinha ministrado o seu sermão. Aí o colega perguntou a ele: mas pastor, o senhor não já pregou? Por que o senhor está lendo nessa hora da madrugada? Aí ele disse: eu estou procurando mandamentos para obedecer. Interessante, né, irmãos? Você já fez isso? Hoje eu vou ler a Bíblia porque eu quero procurar uma coisa para eu obedecer a Deus. Eu quero conhecer a sua palavra para eu entender o seu mandamento. Eu quero procurar um mandamento para eu obedecer. A gente precisa ter esse exercício. E é um exercício de esforço. Amém? Então ele fala de buscar o Senhor, de buscar a justiça e de buscar O que significa buscar a mansidão? O que é que significa buscar a mansidão, Ana? O termo mansidão aqui, no original, ele é mesmo usado em outros termos, em outros locais da Bíblia, com a conotação de humildade. Então, a ideia aqui é buscar a humildade. Humildade e mansidão no sentido de se submeter à vontade de Deus. E por que isso é uma coisa que a gente precisa buscar? Ele não é Deus. Então a gente já está submisso a Ele. Não é? Não é bem assim, irmãos. O nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. E dia após dia ele é tentado pela soberba. Mesmo que nós sejamos realmente submissos a Deus, porque Ele é um Deus soberano, o nosso coração ele tenta dia após dia se ensoberbecer e se colocar acima dos propósitos de Deus, se colocar acima dos desígnios de Deus. E foi isso que o povo de Judá estava fazendo. Era isso que o povo de Judá estava pecando. Eles conheciam a verdade de Deus, eles tinham a revelação do único Deus verdadeiro,
mas eles eram soberbos demais para aceitar a sua ordenança. Então o problema não é só conhecer. Você pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas se não houver mansidão, não tem como haver intimidade. Porque você pode conhecer os mandamentos, mas você pode fazer exatamente como o povo de Judá fez. Eu olho para o mandamento, tudo bem, ser indiferente. Não é verdade? Existe essa possibilidade. Você conhecer o mandamento de Deus e você ignorá-lo. E isso torna você mais culpado, que agora você conhece. Então não é só conhecer os mandamentos, mas é cultivar a mansidão. E essa mansidão é se submeter à vontade de Deus. É eu conhecer que Deus quer isso para a minha vida, então, Senhor, meu coração não quer fazer não. Mas o teu Espírito me capacita a ser humilde, então eu vou me humilhar para obedecer isso aqui. Fala, meu irmão. Verdade, é verdade. Então, assim, a gente precisa buscar essa mansidão. E toda vez que eu falo de mansidão, eu lembro do texto do Sermão do Monte. Jesus ele falou sobre isso, sobre aqueles que são mansos. Mateus capítulo 5, verso 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E antes disso, ele fala justamente sobre os pobres de espírito. No verso 3 ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua pobreza diante de Deus, a sua incapacidade, aquele que lamenta por causa disso e que se submete ao favor de Deus, que não se ensoberbece, que não se coloca num lugar de própria sabedoria. Entende o que é que eu quero falar? Ele se coloca manso e humilde diante de Deus. E a gente precisa exercitar isso, irmãos, porque é uma ordenança. Amém? Que nós possamos exercitar essa ordenança de Deus, que a gente possa buscar o Senhor, buscar a justiça e buscar a mansidão. Isso. Essa parte desse texto é bem interessante, porque o verso 3, no final, ele diz assim: porventura, logareis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Esse texto, esse porventura, ele traz a ideia de uma misericórdia que não é comprada. O que é que eu quero dizer com isso? Ao entregar essas promessas, o povo de Israel pode pensar: não, se eu fizer isso, então Deus vai ser favorável a nós. Então, Deus é favorável a nós por causa disso. A gente tem que ter cuidado nessa relação, porque isso esse termo que ele coloca aqui, o porventura, ele resguarda a independência de um Deus que é soberano. Aquilo que ele fala lá em Êxodo, que ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, faça tudo isso e talvez Deus compadeça de você. É mais ou menos essa ideia.
E isso não está anulando a promessa dele, porque na sua própria aliança, ele definiu que se o povo se arrependesse, Deus restauraria a sorte. Então, se o povo se arrepender, Deus restauraria a sorte. É o que ele diz lá em Êxodo. Deuteronômio. Vamos ler Deuteronômio capítulo 30, verso 1 ao 6. Deuteronômio capítulo 30, verso 1 ao 6. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então o texto da lei já trazia essa verdade. Se o povo se arrependesse, Deus restauraria a sorte. Mas isso não tira a independência de um Deus que é soberano. E por isso que ele traz esse porventura aqui nesse texto. Faça tudo isso, e talvez, porventura, você consiga se esconder no dia da ira do Senhor. E isso não quer dizer que Deus não cumpriria a sua aliança, porque Ele é fiel. Mas isso mostra que Deus, Ele é soberano e independente. E Ele não inocenta o culpado. Não é o que você faz de bom que vai resolver aquilo que você fez de ruim. A justiça estava determinada para acontecer. Mas se você se arrependesse, era isso que Deus estava falando, talvez você seja encontrado no grupo remanescente, naqueles que serão preservados. Talvez Deus coloque você nesse grupo. Mais ou menos essa é a ideia. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Espera aí um pouquinho, irmão, que eu não estou ouvindo, não. Vai vir um microfone aí para você. Existe uma salvaguarda aí que nesse talvez, que é justamente a justiça de Deus. Deus é justo. Então, essa implicação talvez Ele vá fazer pela sua justiça, pelo que Ele é certo, vai pelo que aquele que está, de fato, cumprindo os seus mandamentos. Isso, exatamente. É uma salvaguarda da liberdade de um Deus que é soberano. Basicamente é isso. Amém, irmãos? Aí no verso 4, ele começa com um porquê. Certo? Em algumas traduções esse porquê não está aí, mas ele começa no original com um termo porquê. E ele vai começar a descrever o juízo de Deus contra todas as outras nações ao redor da nação de Judá. Lembra do início que eu falei para vocês das potências econômicas e políticas e militares que existiam naquela época, dos povos que rodeavam Judá? Lembra que a gente tinha falado isso na primeira, segunda aula? Amém? Quem não lembra, a gente vai revisar. Só para vocês terem ideia, nesse mapa aqui tem algumas informações. O reino de Judá é esse reino em laranja aqui, mais escuro. Tá certo? Ao norte dele, esse em azul, era o antigo reino de Israel.
Lembra que a nação de Israel, aquela nação que Davi e Salomão governaram, depois de Salomão ela foi dividida em reino do norte e reino do sul? Pois é, aqui esse reino em azul é o reino do norte, que era o reino de Israel, e a nação de Judá, que é essa parte aqui em laranja, é o reino do sul. Esse reino do norte, na época de Sofonias, já tinha sido conquistado pela nação assíria, porque eles pecaram contra o Senhor e não fizeram o que era reto aos olhos de Deus. E por causa disso, Deus exerceu o seu juízo contra essa nação. A Assíria veio, invadiu todo esse território, levou o povo daqui cativo para outras terras e trouxe povos de outras terras para cá. E eles se miscigenaram, misturaram com outras terras, misturaram costumes e se tornaram um povo pagão. Nessa época, isso já estava começando a acontecer na nação de Israel. Mas a nação de Judá, que é onde tinha a cidade de Jerusalém, essa nação de Judá ainda estava de pé. E ao redor dela existiam outras nações, sobre as quais Deus vai falar agora, certo? Do lado oeste, aqui perto do mar Mediterrâneo, tem o estado filisteu, certo? São os filisteus, aqueles contra os quais Davi lutou. Teve aquele episódio de Davi contra Golias. Lembra dessa história? Pois é, aquele povo era o povo filisteu. Eles moravam aqui, do lado de Judá. Tinha 4 cidades principais, 4 que são as cidades que a gente vai ver no texto, tá certo? E eles estavam desse lado. Do outro lado de Judá, tinha o reino de Amon e o reino de Moabe, os amonitas e os moabitas, que também era outro reino que tinha uma oposição antiga contra o reino de Israel. Ao norte, eu tinha o Império Assírio, certo? O Império Assírico, e um pouco mais ao norte e ao oeste e ao leste, o Império Babilônico, que estava começando a ganhar força, certo? Nessa época, o Império Assírio ainda estava reinando, só que estava perdendo força, e o reino babilônico estava ganhando força, certo? Nessa parte aqui ao norte. E ao sul, certo? Aqui eu já tenho deserto, região de deserto, e um pouquinho mais aqui embaixo, que não está fora do mapa, eu tenho o Egito, tá certo? Que era outra grande potência militar e econômica da época, que disputavam sobre essa região, que era uma região importante economicamente, que era perto do mar, certo? Que tinha muitas riquezas, então era uma região muito disputada. Você vê que o reino de Judá estava cercado, né? De todos os lados, do leste, do oeste, do norte e do sul. E Deus ele vai falar sobre essas 4 nações, trazendo juízo sobre as 4 nações. Proferir isso como um simbolismo de que esse juízo ele viria sobre os 4 cantos da terra. Amém? Então vamos começar a ler sobre essas cenas específicas do julgamento. Tá certo? O primeiro trecho é o capítulo 2, verso 4 ao 7. Certo? Que é o julgamento a respeito dos filisteus. Quem está com o microfone? Pode ler, por favor, né? 4 ao 7. Porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta. Asdod, ao meio-dia, será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo quereíta. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Amém. Nesse trecho, Deus ele está proferindo o seu juízo contra os filisteus, tá certo? E ele começa com um porquê.
E esse porquê se relaciona àquilo que a gente acabou de ler. Lembra que no início do capítulo 2 a gente estava falando agora há pouco que Deus chama o povo ao arrependimento? Então esse porquê, ele vai trazer um dos motivos para que esse povo ele se arrependa. Então ele está dizendo basicamente assim, se arrependa, porque eu vou começar a exercer o meu juízo sobre as nações. Porque a Filístia vai cair, porque os amonitas e os moabitas vão começar a cair, porque os egípcios também vão cair, porque a Síria também vai cair, todos eles vão sofrer da minha ira. Então esse é um dos motivos que ele coloca para que ele se arrependa. Porque o dia do Senhor começou a se concretizar para essas outras nações. Entende? Aí sobre essa cidade da Filístia, ele cita aqui no verso 4, 4 cidades, que é a Gaza, Asquelon, Asdod e Ecrom. São as 4 principais cidades do povo filisteu. E era um povo que tinha realmente uma inimizade comum, uma inimizade antiga contra o povo de Israel, que sempre vinha tentando conquistar aquele território. E Deus ele fala que essa cidade ela sofreria do seu juízo de uma forma devastadora, tanto contra o seu território, como também contra a própria população. Ele usa termos aqui bem intensos, né? Ele usa o termo desamparada, não é isso? Olha o verso 4, desamparada. Asquelon, que é outra cidade, ficará deserta. Asdod, ao meio-dia, será expulsa. A ideia de meio-dia aqui é como se ela estivesse dizendo que a batalha seria tão rápida que metade do dia eles já seriam expulsos do seu território. Ou então, a ideia de meio-dia também pode trazer a ideia de que acontecerá à luz do dia. Não será uma trama escondida, não será um esquema elaborado para poder destruir aquela cidade. Ao meio-dia, aos olhos de todos, aquela cidade seria devastada. E Ecrom desarraigada. Então, a devastação contra o território dos filisteus seria destruidora. Seria arrasadora. E isso não somente contra a cidade, mas também contra os habitantes. Aí ele fala no verso 5, ai dos habitantes, ai dos que habitam no litoral, que eles habitam realmente perto do mar Mediterrâneo. Povo dos quereitas. A ideia dos quereitas aqui é porque esse povo ele veio de Creta, que era uma ilha que tinha ali no meio do mar Mediterrâneo. E esse povo de Creta veio e formou também esse povo filisteu. E que Deus concedeu a eles esse território, inicialmente, como uma resposta da obediência deles. Eles obedeceram os desígnios de Deus, exercendo o juízo deles contra o povo de Judá, que estava pecando. E, por causa disso, eles receberam aquele território. Mas Deus ele iria condenar aquele povo novamente por causa do seu pecado e da sua oposição contra Deus. E ele continua aqui dizendo: ai dos quereitas, dos povos dos quereitas, palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. Então, o próprio povo, a própria população seria destruída. Tanto o território, como as pessoas que moravam naquele território seriam completamente destruídas. E ele fala que o resultado desse julgamento é que o litoral será de pastagens. Vai ficar deserto, de forma que vai servir só como pasto para animal. Como refúgio para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Aí ele faz uma referência nesse último versículo, no versículo 7, da misericórdia de Deus. Que no final das contas, Deus restauraria Judá e faria ele possuir aquele território. Mas ele fala que quem vai possuir esse território são os restantes da casa de Judá. Então, aqueles que sobrarem, aqueles que sobreviverão a esse juízo. E eles disseram que nesse local será um local de paz.
de modo que eles vão apacentar os seus rebanhos de tarde e se deitarão nas casas, porque Deus atentará para eles e mudará a sorte. Então, haverá paz naquele território, porque eles não sofrerão com inimigos, eles poderão apacentar os seus rebanhos, poderão se deitar e descansar naquele território, porque não será mais um território de guerra, mas um território de paz. Então, esse é o juízo que Deus traz sobre o território filisteu. Tá certo? E em seguida ele vai falar do juízo a respeito de Moabe e de Amon, contra os moabitas e contra os amonitas. Vamos ler do verso 8 ao verso 11. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorarão. Amém. Os moabitas e os amonitas eram um povo que tinha uma inimizade antiga também contra o povo de Israel. A origem desse povo, ela remete a um episódio que aconteceu lá no livro de Gênesis. Vocês se lembram que quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, que ele disse que ia mostrar uma terra onde ele habitaria, Abraão sai lá de Ur dos Caldeus, com todas as suas posses, e junto com ele sai o seu sobrinho. O nome do seu sobrinho era Ló. Vocês lembram da história de Ló? Pois é. Chega um momento que os bens deles e os filhos deles e os servos deles aumentaram de forma tamanha que eles começaram a se desentender em alguns aspectos. Então, Abraão e Ló entram num consenso e dizem: para onde você for, eu vou para o outro lado. Escolha para onde você vai, foi o que Abraão disse. Aí Ló olhou para as campinas da região de Moabe e de Amon, viu que era um território fértil, que era um território bonito. Então ele disse: eu vou para esse lado. Enquanto isso, Abraão ele foi para o lado oposto, que foi o lado deserto. Essas campinas são as campinas de Sodoma e Gomorra. Era uma região próspera, segundo a Bíblia, uma região fértil. Por causa do pecado da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus envia o seu juízo, mas antes ele vai salvar o justo Ló. Ele envia os anjos para que Ló saia, para avisar Ló para que Ló saia da cidade. E tem aquele episódio onde ele, sua esposa e suas 2 filhas fogem da cidade de Sodoma e Gomorra, enquanto Deus executa o seu juízo, derrama fogo do céu e destrói aquela cidade. Nessa ocasião, a esposa dele olha para trás, descumprindo o mandamento que o próprio Deus ordenou, que não era nem para olhar para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Lembra dessa história? Ló ele não tinha filhos homens, ele só tinha 2 filhas mulheres. Então, as filhas mulheres, tentando remendar uma coisa que Deus não pediu para fazer, elas disseram assim: meu pai ele não vai ter descendência, porque ele não tem filho homem. Então vamos fazer o seguinte: eu embriago meu pai, hoje eu durmo com ele, para eu poder engravidar dele, e amanhã você embriaga ele e você dorme com ele. Elas cometeram incesto para que a descendência do seu pai Ló, viesse a se perpetuar. Desse pecado, dessa relação incestuosa, nasceram um filho de cada. Foi Amon e Moabe. O Amon, o pai dos amonitas, e Moabe,
o pai dos Moabitas. Então, esse povo, ele nasceu de uma relação incestuosa no contexto de uma ação de juízo diante de Deus, um juízo de Deus diante daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Por isso que ele cita nesse texto a cidade de Sodoma e Gomorra, e ele não cita de forma aleatória. Ele puxa para a origem do povo de Moabe e do povo de Amon. E ele começa dizendo no versículo 8 qual era o pecado daquele povo. Deus disse que ouviu o escárnio e as palavras injuriosas, porque eles escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Eles se ensoberbeceram e começaram a zombar do povo de Deus. E eles escarneciam, e eles proferiam palavras injuriosas contra o povo de Deus. E eles até, eu não sei se vocês se lembram desse episódio. Vocês se lembram da história de Balaão com a jumenta? Que a jumenta fala com Balaão. Vocês lembram dessa história? Pronto, essa história aconteceu por causa do povo de Moabe. O rei dos Moabitas, que era Balaque, contratou um profeta para que o profeta profetizasse contra o povo de Deus. E esse profeta que foi contratado foi Balaão. Enquanto ele estava indo para profetizar contra o povo de Deus, a jumenta para 3 vezes. E ele começa a espancar a jumenta. Aí a jumenta começa a falar. Mas o que é que eu fiz contra ti? Para tu estar me batendo? Pois é. Essa história mostra a oposição que existia do povo de Moabe contra o povo de Deus, a ponto de eles contratarem profetas para profetizar contra aquele povo. Então, realmente, eles escarneciam do povo de Deus, eles zombavam do povo de Deus. E quando eles faziam isso, eles estavam fazendo zombaria e escárnio contra o Deus daquele povo. E Deus disse que ouve. O próprio Deus disse que ouviu. Deus não é indiferente a esses escárnios. Vocês já viram alguma coisa desse sentido hoje em dia? Alguém escarnecendo de Deus? Zombando da sua palavra, zombando do seu evangelho? Não é uma coisa muito incomum nos dias de hoje, não, né? A gente vê cada coisa esses dias que a gente imagina assim, meu Deus do céu, quão vil a humanidade tem chegado. De pegar símbolos da cristandade, símbolos do evangelho de Cristo e colocar como zombaria. Algumas coisas que aconteceram há uns 2 anos atrás. E teve nessas paradas gays. Não sei se vocês se lembram dessas coisas que aconteceu. Teve também a história do carnaval, que zombou e ridicularizou do sacrifício de Cristo. Deus ouve. E Deus vê. Ele vê tudo. E assim, ele não precisa de advogado. Né? A gente não precisa estar advogando Deus chegar aí e arrumar confusão por causa dessas coisas. Porque tem gente que pega briga mesmo. Dos 2 lados. Deus não precisa desse tipo de advogado, porque ele ouve tudo e ele vê tudo. E tudo está sendo anotado no seu livro. Tudo está sendo contado dentro do cálice da sua ira. E no tempo oportuno, o seu juízo vem. Assim como veio para o povo de Moabe e o povo de Amon. Aí olha o que Deus diz no versículo 9. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Então, a gente vê que esse juízo que ele vai proclamar agora primeiro é um juízo certo. É um juízo real. É certeza que vai acontecer. Menor dúvida. Porque ele colocou o nome dele em jogo. E Deus não faz a aposta. Ele colocou o nome dele, que é um nome fiel, que é um
um nome eterno para provar que a sua palavra, a sua promessa é certa. Então ele diz: tão certo como eu vivo, o Senhor dos Exércitos, isso vai acontecer. E o que é que vai acontecer? Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra. Esse povo seria destruído, assim como o povo de Sodoma e Gomorra. Destruído de uma forma que não sobraria mais nada. Seria um juízo devastador. E qual é o juízo que eles falam? Que ele fala? Ele faz 3 referências aqui: campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. Vocês já imaginaram um campo de urtiga? Não é? Teria como você passar por dentro dele, né? Já imaginaram um campo de urtiga? Esse termo, campo de urtiga, ele faz contraste com o que Ló viu. Lembra que Ló, quando foi decidir para onde ir, ele olhou para as campinas de Sodoma e de Gomorra e achou belo? Porque era belo. Era uma terra frutífera. Era uma terra próspera. Eram campinas belas. E por causa do que ele viu, ele foi. Deus disse que ia transformar essa campina bela, que era Moabe e Amon, em um campo de urtigas. De que você não pode tirar nada dela, você não pode colher nada de um campo de urtigas, né? Você não pode colher nenhum fruto daquele campo. E também você não pode chegar para plantar. Porque como é que você vai tirar as urtigas de lá? Né? Então é um campo inútil, infrutífero, infértil. E essa é a condenação que Deus coloca diante do povo de Moabe e de Amon. E ele fala também de poços de sal, que também faz uma referência ao juízo sobre Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, quando olhou para trás, não virou estátua de sal? Não foi? E essa região é perto do Mar Morto, que é uma região extremamente salgada, que é infrutífera, que não cresce nada ali. Então, Deus ele faz essa referência aos poços de sal, também puxando para a referência do juízo sobre Sodoma e Gomorra, porque aquele local se traria um local seco, sem vida, um local onde você não poderia prosperar em situação nenhuma. O próprio Moisés ele fala a respeito disso lá em Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29, verso 23. Ele diz o seguinte: e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adma e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Esses são os termos da aliança de Deus com o seu povo, dizendo que se o povo se rebelasse contra ele, ele exerceria o seu juízo como aconteceu em Sodoma e Gomorra. E ele disse que a sua terra seria abrasada com enxofre e sal, de forma que ela não seria mais semeada, trazendo a ideia justamente que ela seria infrutífera, infértil, não produziria mais nada. E ele faz outra referência também no capítulo 2 de Sofonias, no próprio verso 9 que a gente está lendo, sobre uma assolação perpétua, que é algo que o próprio povo de Deus entendia que isso tinha acontecido, de forma que por toda a eternidade aquela terra simplesmente não seria produtiva, sofreria com uma assolação perpétua. Aí tem outro texto que fala a respeito disso, que é o texto de Jeremias, capítulo 50. Vamos abrir em Jeremias, capítulo 50. Pois não. Pergunte, meu irmão.
Bom, como eu tinha falado, a pergunta do irmão foi a respeito de se essas terras de Sodoma e Gomorra hoje ainda são infrutíferas. A gente não tem como responder isso com certeza, porque a localização da cidade de Sodoma e Gomorra ainda é desconhecida, porque não sobrou nada para a gente dizer de onde ela é. Acredita-se que seja nessas regiões, nas regiões perto do Mar Morto. O Mar Morto é uma região realmente bem frutífera. É um mar que não dá peixe. É uma terra que não dá para plantar, porque é uma terra realmente que é muito salgada. Impede de qualquer outros organismos crescerem. Mas é uma suposição, a gente não tem essa certeza, porque não se sabe com certeza a localização da cidade de Sodoma e Gomorra. Jeremias capítulo 50, versos 39 a 40. Por isso, as feras do deserto, com os chacais, habitarão em Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração. Como quando Deus destruiu a Sodoma e a Gomorra, e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim, ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Trazendo essa referência de geração em geração, de que por todas as gerações aquela terra seria assolada. E outra parte do juízo contra aquele povo, contra o povo de Amon e o povo de Moabe, é que o restante do meu povo, como ele diz no final do verso 9, o restante do meu povo, do povo de Deus, os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão, mostrando que aquela terra seria subjugada à nação de Deus, à nação do povo de Israel. Mostrando mais uma vez que Deus, no seu juízo, ele exerce sua misericórdia com o seu povo, com o seu remanescente. E ele repete no verso 10 a causa do juízo. E qual é a causa do juízo, irmãos? Olhem o verso 10. Qual foi a causa do juízo de Deus contra Amon e contra Moabe? A soberba. Ele diz, isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos exércitos. Vocês acham que a soberba é um problema dos dias de hoje? Vocês acham que a soberba é um problema dentro do povo de Deus? Lembra que a gente vinha falando sobre isso? Deus, ele condena aquele que é soberbo. O livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18, ele diz que a soberba ela precede a queda, precede a ruína. A soberba precede a queda. E era isso que estava acontecendo com o povo de Moabe e de Amon. Por causa da sua soberba, deles quererem por si próprios se engrandecerem contra o povo de Deus e contra o próprio Deus, Deus iria os abater. E no verso 11 ele traz um outro juízo. Ele diz assim, o Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará os deuses da terra. Então ele fala simplesmente da destruição da parte religiosa também. Porque essas nações, todas essas nações ao redor de Israel eram nações pagãs, eram nações que adoravam outros deuses. Eram nações que, inclusive, o próprio reino de Judá se inspirava para poder pecar contra o Senhor. Então Deus ele diz que vai exercer o seu juízo destruindo todos os deuses da terra. E ele fala no final do verso 11 uma promessa. Todas as ilhas das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Ele traz uma promessa que até agora o povo de Israel não tinha percebido. E que no final todas essas ilhas dessas nações seriam resgatadas por Deus. E de cada uma do seu próprio lugar adorariam a Deus. E isso era uma surpresa para Judá. Porque no entendimento de Judá, Deus tinha escolhido a Jerusalém como a casa dele para sempre.
Então, o local de adoração era Jerusalém. Mas aqui ele faz uma promessa, que todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, adorarão ao Senhor. Que é isso que Jesus lembra para a mulher samaritana. Lembra que a mulher samaritana, ela pergunta a Jesus: vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, mas nós aprendemos que devemos adorar nesse monte. O que é que tu diz? Aí Jesus fala: a hora vem, e já é, nem nesse monte, nem naquela cidade vocês adorarão ao Pai. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque esses são os adoradores que o Pai procura. Então, aqui nós temos uma promessa de que todas essas ilhas das nações, mesmo sofrendo sobre o juízo de Deus, Deus no final alcançaria todas elas, a ponto de cada uma do seu lugar adorar a Ele. Nós somos esse povo. Amém? Nós somos alcançados. Nós não somos judeus de nascimento, nós não fomos circuncidados, nós não nascemos descendentes de judeus. Nós não éramos povo, mas nós fomos chamados de povo. É o que diz lá em 1 Pedro: vós que não erais povo, mas agora sois povo. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Vocês são raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a luz. Você agora é povo. Você estava sujeito àquela condenação, mas Ele lhe chamou. Ele nos chamou. E Ele, mesmo que nós não fôssemos o povo dessa aliança, Ele estendeu sua misericórdia a nós. Amém, irmãos? Deus é bom. E o seu plano é perfeito. E por causa disso nós somos alcançados. Então nós vimos mais uma cidade que recebeu a sentença do juiz de Deus. No verso 12, ele vai também exercer o juízo contra outra cidade. Ele já falou do ocidente, do oeste, lembra? Ele falou dessa região aqui, do oeste. Falou do reino de Moabe e de Amon, que é do leste. E agora ele vai falar do sul. E ele fala no verso 12: também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Aqui ele faz uma referência à Etiópia, que é uma nação que fica mais ao sul do Egito, mas que durante o tempo de Sofonias, acredita-se que façam referência ao Egito por causa disso. Durante o tempo de Sofonias, a Etiópia ela governou o Egito. E todo aquele povo era chamado de etíope. Então, ele traz a referência desse povo, que vinha com um certo poderio econômico e militar. É tanto que quando a Síria está começando a cair, o povo do Egito, junto com os etíopes, sobem para lutar contra o povo da Assíria. E é nessa luta que Josias vai se meter e acaba sendo morto. Porque Deus não ordenou que ele fosse e ele foi. Mas era uma potência naquela época. E Deus disse que por causa... Na verdade, ele não diz aqui a causa, né? Nesse texto em específico, ele não fala a causa de por que traria a espada contra eles, mas eles sofreriam o juízo de Deus. E na história a gente consegue entender a causa, olhando para o contexto de tudo que estava acontecendo. Porque era uma nação também que se ensoberbecia, que trazia para si o título de uma nação poderosa e que ignorava a Deus. Era pagã, era politeísta, adorava outros deuses. E o povo de Israel se confiava nela. Muitas vezes o povo de Israel se confiava no Egito para poder vencer outras batalhas. E Deus condenou isso no povo de Israel. Porque o povo do Egito era um povo estrangeiro e pagão. E por causa disso, Deus disse que exerceria também o seu juízo sobre
o povo do Egito. E ele fala de mais um ponto cardinal. Ele falou do oeste, falou do leste, falou do sul, agora vai falar do norte. Num simbolismo que traz de que sobre os 4 cantos da terra o seu juízo seria derramado. E ele vai falar agora sobre a Assíria. Versos 13 aos versos 15. Alguém pode ler, por favor? Verso 15. Amém. A gente viu o juízo de Deus sobre o povo assírio quando a gente estava estudando o livro do profeta Naum. Vocês se lembram? Que Deus ele profere o seu juízo contra aquela cidade, contra Nínive e contra a capital e contra toda a Síria. Então, eu não vou entrar em tantos detalhes porque foi uma coisa que a gente viu com bastante clareza e com bastante intensidade no livro de Naum. Mas Deus ele exerce o seu juízo contra a Síria. A Síria, aquele reino do norte, que já havia conquistado o reino de Israel por causa do seu pecado, Deus permitiu que isso acontecesse. Mas ela é uma nação extremamente corrupta, violenta, uma nação extremamente vil, que nas suas conquistas traziam violências assim com requintes de crueldade. Né? A gente viu algumas coisas aqui quando a gente estava estudando o livro de Naum. E Deus disse que exerceria o seu juízo contra essa cidade, que faria dessa cidade uma desolação e terra seca como deserto. E a gente viu que isso aconteceu mesmo, né? Ao longo da história, pessoas passaram por cima da cidade de Nínive e não sabiam que era a cidade por causa da sua destruição. E ela disse que a destruição seria tão intensa, no verso 14 ele fala isso, que a destruição seria tão intensa que não sobraria nada e a cidade se tornaria em pastagem de animal silvestre. Viriam tantos animais animais cultiváveis como animais para rebanho, né, como ele fala aqui, animais em bandos. E ele fala, repousarão os rebanhos e todos os animais em banhos. E ele fala de animais silvestres, animais selvagens. Aqueles animais que se ocupam, que habitam naqueles locais onde não tem gente, não tem humanos. Aí ele fala do pelicano e do ouriço, que é um nome referente a uma coruja e a um corvo. É um animal que tem um comportamento parecido com esses dois animais, que habitam em locais onde não tem gente. É lugar deserto. Então ele descreve a destruição daquela cidade, o exercício do juízo de Deus sobre aquela cidade de forma tão devastadora que não sobraria nada. Ficaria como se ninguém nunca tivesse passado por lá. E todas as estruturas que eles tinham construído na cidade, aquela muralha gigante, as torres altas que trariam proteção para aquela cidade, se tornariam morada de animais silvestres. E ele diz no verso 15 qual foi a causa. Ele diz: esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Qual era o problema da cidade? A gente já viu. Soberba. O mesmo problema. Porque ela se exaltou e achou que a força do seu braço tinha poder. E era pagã. E era
contrária e subversiva às ordens de Deus. E por causa disso, Deus trouxe juízo sobre aquela cidade. A gente vai começar no verso 3, no capítulo 3, a partir da próxima semana. Eu só queria trazer uma meditação a respeito disso que a gente aprendeu hoje. Nós vimos sobre o juízo de Deus a respeito dessas outras cidades. E uma coisa em comum entre essas cidades foi um pecado que a gente viu, que foi a... Qual foi o pecado que a gente viu? Foi a soberba. E é um pecado que a gente precisa lutar contra, irmãos. É uma obra da carne. Tem um texto lá em 1 João. Que fala sobre a soberba. Sobre a soberba da vida. Que é uma coisa que há no mundo. Essa soberba é algo do mundo. É algo que a gente vê hoje. E o que é que o verso 15 ao 17 de 1 João, capítulo 2, fala? Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor no Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, aí ele vai descrever aqui o que é que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E sobre isso ele declara uma verdade. A soberba da vida, ela não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí ele vai falar no verso 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então a gente precisa ter cuidado. Porque se a gente está pecando na soberba, a gente está dando lugar ao mundo. A gente está vivendo aquilo que o mundo propõe. E todas essas coisas que há no mundo, elas não procedem do Pai. E tudo que há no mundo passa. Como a gente aprendeu hoje, lá no texto de Provérbios, a soberba ela precede a queda. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que é humilde, aquele que é manso, ele permanece eternamente. Assim como a promessa do próprio Jesus, que ele diz que os mansos são bem-aventurados porque herdarão a terra. Você quer herdar a terra? Seja manso. É difícil, irmãos, porque a gente é tentado dia após dia a ser soberbo. Até nas pequenas coisas. Mas a gente faz a oração que o salmista faz lá no capítulo 19 de Salmos. Da soberba guarda o teu servo. É isso que diz o verso 13, se eu não me engano. Deixa eu chegar aqui. Vamos ler só esse verso para a gente terminar. Salmo 19. Vamos ver a partir do verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Aí ele ora: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que o Senhor nos guarde da soberba, amém, irmãos, e nos transforme dia após dia em mansos e humildes de coração. Amém? Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos, Senhor,
pela tua misericórdia e graça sobre nós. Guarda-nos da soberba. Não nos permita, Senhor, viver como o mundo vive, como essas outras nações viviam, considerando que sua própria força, seu próprio braço tem poder. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós somos completamente dependentes de Ti e precisamos de Ti para tudo. Ensina-nos, Senhor, a ser mansos e humildes de coração, dia após dia, por meio do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A partir da próxima semana a gente começa no capítulo 3. Amém? Graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor por toda a palavra que Ele tem trazido aos nossos corações, domingo após domingo, não é? Nos instruindo a ser aquilo que Ele deseja que venhamos a ser conforme Sua palavra. Meus irmãos, eu tenho alguns avisos. O primeiro de todos, tá bom? Diz respeito ao domingo que vem, na escola bíblica. Nós não vamos ter escola bíblica. Domingo que vem é dia 5, é o primeiro domingo do mês. Aí, nesse primeiro domingo do mês, dia 5, a gente já tinha planejado de fazermos o batismo do pessoal que está fazendo o discipulado. Então, domingo que vem, 8 horas da manhã, vai ter um ônibus aqui, tá bom? Para levar o pessoal, tá? Para o local do batismo. Então, domingo que vem, 8 da manhã, o ônibus encosta aqui. Eu quero ver se 8h30 a gente sai, tá bom? Vamos para ali, para São José da Mata. Nós vamos estar na casa do diácono Ademar, onde sempre a gente realiza o nosso batismo, enquanto o nosso tanque aqui não está pronto, tá bom? Porque nós temos um tanque batismal aqui, embaixo dessa bateria. Aí quando a gente aprontar ele, a gente vai batizar aqui, tá? Mas, enquanto isso não acontece, então a gente tem batizado os irmãos lá. Então, dia 5, domingo que vem, de hoje a 8, pela manhã, 8 da manhã, o ônibus encosta aqui. Aí, quem for para o batismo, tá bom? Vem para cá. Quem for de carro, né? Que eu vou no meu carro. Quem tiver e quiser ir, nos acompanha. A gente sai em comboio até lá. E chega lá, tem um espaço, uma área lá para estacionar os carros, todo mundo, e os irmãos que vão estar ali descendo as águas, vão se preparar, vão usar a sua bata de batismo, e a gente vai batizar eles lá. E os demais, alguns irmãos vão estar louvando também, e outros vão estar contemplando os irmãos descendo as águas, né? Por exemplo, vai ter o batismo do pai e 2 filhas ao mesmo tempo. Eita, glória a Deus! É uma coisa grande isso aí. Louvado seja Deus. Aí a família toda agora vai estar na fé. Eita, bendito seja Deus, né? E outros irmãos também. Então, quem, tá bom, desejar ir, domingo, pela manhã, às 8 horas, estamos aqui, certo? E o pessoal que já está estudando para o batismo, já tem a noção do que é, já foi orientado como é que vai ser, já também acredito que entregue para eles uma bata, não foi? Para vocês se ajeitarem, ver se cabe em vocês direitinho e etc e tal. Só não quero que apare, não corta ela não, se ficar longa, tá bom? Deixa a bata normal, certo? E aí a gente vai para lá em nome do Senhor Jesus Cristo, está glorificando o nosso Deus. Aí à noite, tá bom? À noite nós estaremos realizando a ceia do Senhor, e eles estarão participando pela primeira vez da ceia do Senhor junto conosco também, com os demais irmãos aqui na igreja, para a glória do Senhor, não é? Louvado seja Deus por isso. E hoje à noite eu vou estar apresentando eles também a toda a igreja, para que eles possam conhecer quem é que vai estar descendo as águas. Então, Evandro avisa Lucas, mas eu acredito que não sei se chega a tempo, né? Está fazendo o Enem, né?
mais ou menos, né? Por aí. E etc e tal. Mas bendito seja o Senhor. Agora eu quero convidar o pessoal do louvor para nós coletarmos o nosso dízimo e oferta. Maravilhoso Deus, nós bendizemos e exaltamos o teu santo nome, ó Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem realizado, Senhor, em nosso viver, nesta casa que se chama pelo teu nome, também por esses dízimos e ofertas, Senhor, que sejam consagrados a Ti, e que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, nos conduzir em paz e segurança aos nossos lares, nos dar um almoço abençoado, uma tarde abençoada, e que logo mais à noite estejamos aqui para receber, Senhor, a Tua palavra e adorar e exaltar o Teu santo nome. Abençoa, Deus, o Teu povo, abençoa também meus irmãos, que no próximo final de semana estarão, Senhor, descendo as águas, que o Senhor guarde a vida deles, livre eles de toda investida do maligno, Senhor, e faz-os, ó Deus, estarem seguros em Ti, para que não haja, Pai, nenhum impedimento, nenhum deles venha ficar, Senhor, enfermo, Senhor, e estar, Senhor, ausente naquele dia, no dia em que Teu nome será glorificado, Senhor, pelo testemunho deles diante de todos, de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Senhor, abençoa, Pai, e nos dá a Tua bênção, a voltarmos para o nosso lar. Abençoa também nossos amados irmãos que estão em casa, todos que nos acompanham, Senhor, pela transmissão, que o Senhor envie do alto, Senhor, também o Seu poder e graça sobre todos eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, até a noite, glória a Deus.